Ora, veja só, vídeo no VideoQuest! Yuri on Ice é o único anime dessa temporada que eu estou assistindo, veja só você. E eu tava realmente interessado porque estavam falando muito bem de Yuri on Ice, a animação é ótima e tudo mais. E eu realmente quis conferir qual é que é desse anime. E Yuri on Ice é um anime de esporte. Então, como todo anime de esporte, ele é sobre um moleque, ou um time, nesse caso é um esporte individual, então é sobre um moleque que não é tão bom assim e quer chegar em nível mundial e quer competir, quer ser bom e quer ser o melhor e o cacete a quatro. Todo plot de anime de esporte é meio que a mesma merda. Então, nesse sentido de plot, de roteiro, Yuri on Ice tem, no caso, apenas uma vantagem em relação a outros animes de esporte, que é o fato de, graças a Gabriel Jesus, não ser sobre uma porra de um clube numa escolinha e eles competirem contra outras escolas e depois irem pro nacional do Japão e a gente ter que aguentar o fato de que eles são gênios do esporte competindo na escola com 14 anos. Então não é. O moleque, o Yuri, eu esqueci o sobrenome dele, mas o Yuri japonês do Yuri on Ice tem 23 anos, se eu não me engano, já compete realmente em campeonatos internacionais contra outros profissionais. Então isso é mais interessante do que escolinha, ou pelo menos diferente, então já é uma vantagem, né? Mas, o que Yuri on Ice não tem de roteiro revolucionário, eu acho que ele ganha primeiro em produção. Tá certo que o quarto episódio, tem toda uma questão aí do anime tá meio atrasado na produção, então tem umas coisas que estão comentando aí, e o quarto episódio tá meio que, foi lançado meio que inacabado, sabe? Uma coisa meio Togashi no meio do Hunter x Hunter, na Jump, tipo isso. Mas tem esse problema, né? Mas os 3 primeiros episódios são simplesmente lindos, tipo, lindo, foda, maravilhoso, assim. Tem uma pegada de Ghibli, eu posso estar exagerando um pouco, mas eu senti um pouco isso, sabe? Tem um cuidado na expressividade dos personagens que normalmente não se tem em anime e faz toda a diferença, sabe? Talvez personagens que a gente nem ia ligar são mais interessantes porque eles são expressivos, porque tem um cuidado nos detalhezinhos de expressão. Tem uma cena que ficou na minha cabeça, que é do primeiro, eu acho que é do primeiro episódio, que é o Yuri chegando na casa dele no Japão e a mãe dele recebe, que a família tem um restaurante e com termas, né, um lugar no Japão que tem termas, e a mãe dele recebe ele e quando ela chega, ela cresce e o cabelo dela cresce e é tipo representação física da emoção, da empolgação, da felicidade de ver o filho, que é uma coisa tipicamente Ghibli pra mim. Aquele cabelo espalhando é uma coisa que eu vejo em animações do Ghibli, do Miyazaki especificamente, né? Que eu conheço mais Miyazaki do Ghibli do que outros filmes Ghibli, então falo por filmes do Miyazaki. Então, fora a movimentação dos personagens nas apresentações também, né? Eu não conheço patinação no gelo, não é um esporte que me interesse, então eu não assisto, eu não sei julgar se os movimentos estão bem feitos, se está condizente com o que é realmente o esporte. Mas parece, do pouco que eu vi de vídeos de patinação do gelo por aí, parece ter um certo cuidado de pesquisa e a movimentação realmente é real, digamos. Ou pelo menos bem feita o suficiente para ficar verossímil e próximo do real. Então, isso faz diferença, a produção é muito boa e tem até uns cuidados, sei lá, o uniforme deles quando vão competir, sabe, as jaquetinhas de competidor, a jaquetinha da Rússia e tal. Eu não sei se eles tiraram diretamente, eu acho que a Rússia usa aquela jaquetinha do Yuri russo, Yuri Plisetsky, se eu não me engano. Eu acho que eu já vi aquela jaquetinha em competições russas, mas tem um cuidado de pesquisa até no material esportivo e tal. Então esse tipo de coisa faz a diferença. Então a produção de Yuri on Ice é muito boa, mas eu acho que pra mim o que mais interessa mesmo é que tematicamente ele é razoavelmente diferente de outros animes de esporte. Anime de esporte, em geral, é sobre superação. Superação, esforço e espírito de equipe, né? Esse anime não poderia ter espírito de equipe, apesar de ter um pouco com a questão do técnico, mas é um esporte individual, então ele vai mais pela superação e esforço. E tem isso, claro que tem isso. Tem o lado da superação e tem o lado do esforço. Mas eu não sei se o esporte
da patinação do gelo vê dessa no gelo vê dessa maneira, mas o anime vê dessa maneira e o anime expõe dessa maneira, e é muito interessante que o anime veja a patinação no gelo menos como um esporte, ou seja, menos como uma superação física, né? Ou técnica. A técnica é muito pouco importante até. Eles falam do toe loop, tal, dos quádruplos, isso é citado, mas nunca é uma questão. O Yuri japonês, não é uma questão pra ele que ele não sabe fazer o salto quádruplo, ou ele cai demais quando faz o salto não sei o que. Não é esse tipo de coisa que ele tem que superar pra poder melhorar. Não é por isso, ou pelo menos não é esse o foco que a série dá no fracasso dele. Ele não ficou em último porque ele não é tecnicamente melhor do que os outros. É uma questão de identidade, é uma questão de autodescoberta. Porque o anime vê a patinação no gelo como uma expressão artística, uma expressão do sentimento. Então os personagens precisam se entender, se conhecer, para poder se expressar e ser totalmente no rink de patinação, ser eles mesmos. Inclusive é o nome do quarto episódio, Seja Você Mesmo. Seja Você Mesmo e acabou a preparação inicial, qualquer merda do tipo. Então ele precisa se conhecer para poder se expressar no gelo. E isso é muito mais interessante, ou pelo menos é muito interessante que isso seja em primeiro plano, porque de qualquer forma boa parte das histórias é sobre se conhecer, sobre saber quem você é e tal. Então até qualquer anime de esporte tem algum momento que o personagem vai se entender e tal, mas isso é em primeiro plano no Yuri on Ice, isso é muito importante. Não só identidade, como sexualidade. A primeira coisa que o Yuri japonês, tem que superar nessa série é a questão de ele não ter descoberto ainda a própria sexualidade. Ele nunca teve uma relação íntima com ninguém, ele é virgem, e o Victor, o técnico dele, faz com que ele tenha que, pra fazer o teste pra ver se ele ia ser o técnico mesmo ou não, descobrir o próprio Eros, em oposição ao outro moleque que também se chama Yuri, que é russo, que também quer que o Victor seja técnico, que tem que descobrir um outro bagulho que eu esqueci o nome, mas é uma oposição entre a paixão sexual e um amor idealizado, ou algo do tipo. Eu posso não estar sendo completamente preciso aqui na minha explicação, mas é isso. E o moleque tem que descobrir o próprio Eros. E é uma parte muito interessante, porque o moleque percebe que essa coreografia dele tem a ver com um homem seduzindo uma série de mulheres e depois ele sendo meio que rejeitado por uma outra mulher que também é uma mulher sedutora, é uma mulher que tem poder sobre a própria sexualidade, então ela que domina a relação e tal. E ele fica tentando, insistindo em ser esse personagem desse homem sedutor, até que ele tem a ideia de descobrir a própria sexualidade, de descobrir o próprio Eros, sendo ele a mulher e não o homem. E ele vai ter que seduzir esse homem, que meio que claramente é o Victor. Então tem essa coisa meio que implícita, meio que explícita de um desejo do Yuri pelo Victor, que é o técnico, o russo, o cara que ele admira e idolatra como patinador, mas também tem uma coisa de uma paixão mais amorosa, mais física até. Então ele descobre a própria sexualidade, descobrindo a feminilidade dentro dele. E é um toque muito interessante e muito mais ousado do que eu esperaria até. Eu realmente estava achando que ia ser só vai ter umas ceninhas do cara pegando o outro pelo queixo, mas não, realmente tem uma discussão muito interessante ali. Até o próprio Yuri russo, no quarto episódio agora, que nesse momento que eu tô gravando acabou de sair o quarto episódio, o Yuri russo, quando vai treinar de novo na Rússia, a bailarina que tá treinando ele, que era do Bolshoi, fala que ele tem que se tornar a prima bailarina, que se eu não me engano é uma posição de bailarina principal de qualquer dada companhia de balé, e é uma posição, até onde eu sei, feminina. Então o cara também tem que descobrir a própria feminilidade, descobrir uma postura mais feminina e tal. E todas essas características são discussões muito interessantes que eu realmente não esperava num anime de patinação do gelo. Eu pensei que ia ser bem feito, porque precisa que a patinação seja interessante, né, visualmente.
e que ia ser um anime de esporte como qualquer outro, de superação, e eu vou conseguir fazer essa técnica, eu vou ser o melhor do mundo, mas é bem mais interessante do que isso. Yuri on Ice é muito bom, eu vou tentar não dar uma de Kitsune e de fato terminar esse anime, mas é claro que eu não vou fazer isso, então vocês terminem por mim, porque eu recomendo, é um anime muito bom, e é isso aí, até a próxima vez que haja um vídeo no VideoQuest. Falou!